aconteceu. Lá vai Saulo de Tarso no meio do caminho, juntamente com uma comitiva, e a Bíblia diz que agora, no meio do caminho, o que aconteceu, pastor Rodrigo? A Bíblia diz que Saulo foi surpreendido pelo Todo-Poderoso, pelo El Shaddai, a raiz de Davi, a estrela da manhã, aquele que vive, que reina para todo sempre, que está aqui essa noite para mudar a tua história, Senhora. A Bíblia diz que agora, enquanto Paulo estava em direção de Damasco, ou seja, Saulo estava em direção de Damasco, diz a história que Jesus Cristo teve um encontro com Saulo no meio do caminho. A Bíblia diz que quando Jesus se encontra Saulo no meio do caminho, a primeira pergunta que Jesus faz, ou seja, que Jesus faz a Saulo, é dizendo: Saulo, por que me persegues? Olha, Saulo, sem entender, ficou um pouco meio de tremo e com temor. Ele agora ouviu a voz do Todo-Poderoso, Senhora. Aquela voz, senhoras e senhores, que Saulo ouviu no meio do caminho, não foi uma voz qualquer, não foram vozes de homens, mas sim foi uma voz celestial, uma voz do trono da glória, vindo diretamente de Jesus ao homem que estava na terra. A história diz que Jesus olha para Saulo, ele diz: Saulo, por que me persegues? Saulo, sem saber o que responder, sem saber o que falar, Jesus olha para Saulo: Saulo, tu está me perseguindo, tu está matando meu povo, tu está perseguindo a minha obra, tu quer massacrar e acabar com a minha obra. Mas sabe de uma coisa, só por causa disso, Saulo, preste atenção, tu vai ficar cego. Olha, a Bíblia diz que naquele momento Saulo ficou cego. Naquele momento Saulo caiu no cavalo, como diz o ditado popular, e foi assim que aconteceu. Saulo caiu no cavalo. Quando ele caiu no cavalo, ele se levantou, já não enxergava mais nada, já não tinha visão mais vista. E a Bíblia diz que agora mesmo assim ele foi andando, e o próprio Deus, que tinha obra na vida de Saulo e tinha dado uma oportunidade a Saulo, o conduz até a casa de Judas, Senhora. Quando Saulo chega na casa de Judas, a Bíblia diz que Saulo fica ali agora na casa de Judas por 3 dias. Nesse intervalo, a história diz que Deus agora fala, o próprio Jesus fala com um homem chamado Ananias. Jesus aparece a Ananias, diz: Ananias, vai até a casa de Judas, porque lá na casa de Judas, próximo à rua direita, há um homem por nome de Saulo de Tarso, e vá, porque eu tenho uma obra na vida de Saulo de Tarso. Olha, quando Ananias, pastor Cleiton, ouviu acerca daquilo que Jesus Cristo havia falado para ele, que Jesus Cristo havia revelado para ele, Ananias temeu, Senhora. Ananias ficou preocupado. Por quê, pastor? Ora, preste minha atenção, quem aqui nos senhores e senhoras que não ficaria preocupado se Deus neste como ele dissesse: minha filha, ou meu filho, após o término deste culto, eu quero que você vá até naquela porta aonde existe ali no teu bairro, ou até naquela porta onde existe naquela favela ali, e vai falar com o maior traficante que tem matado, e tem roubado, tem exterminado a muitos, porque eu tenho uma palavra na vida daquele traficante. Senhora, até eu como ser humano deveria também, até eu como ser humano, eu zelaria pela minha vida, Senhora. Mas quando aconteceu com Ananias, quando Ananias ouve a voz do Senhor, quando Jesus fala com Ananias, Jesus diz: Ananias, vai na rua chamada direita, porque na rua chamada direita, lá na casa de Judas, há um homem por nome de Saulo de Tarso. Vai, porque eu tenho uma mensagem para Saulo. Ora, a Bíblia diz que Ananias agora, ele se atemorizou. Ananias perdeu na base, sim. Ananias sem saber o que fazer. Ele não queria fazer a vontade do Eterno, a vontade do Todo-Poderoso. Agora você vai entender, vai ver aqui. É por isso que no capítulo 9, no versículo 15, Jesus olhou para Ananias e disse: vai, meu filho, por quê? Porque este para mim também, a qual você tem dito. Sim, quem sabe Ananias fala de Senhor, mas tu sabe da história de Saulo, tu sabe que Saulo não brinca, que Saulo não tem misericórdia de ninguém. Saulo é pior do que o demônio, Saulo é pior do que Satanás, porque nós sabemos que o nosso adversário não tem misericórdia. Mas pense em Saulo também. Saulo é pior do que o nosso adversário, não tem misericórdia. O que será que ai de mim se eu chegar na presença de Saulo? Ele vai me matar, ele vai acabar com a minha vida. Agora tem a resposta no versículo 15. Jesus olha para Ananias e diz: Ananias, vai. Por quê? Porque este para mim também é um vaso escolhido. Sim, esse é qual, a partir de hoje, eu vou mudar a situação e a história dele. Agora preste minha atenção, senhoras e senhores. A história dos relatos, segundo o relato da narrativa, literalmente, a Bíblia diz que neste intervalo, Saulo já estava crente, Saulo já estava convertido. Por quê, pastor? Porque ele já estava orando. Senhora, uma coisa é certa, eu já disse que quando o homem se encontra com Deus, pastor Cleiton, a sua vida muda. Quando o homem encontra, tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, o Eterno, Todo-Poderoso, a sua história não é mais
vossos caminhos são embaixo dos vossos caminhos, e nem os vossos pensamentos são embaixo dos meus pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos.